Bom dia, meus amores! Ninguém aqui sabe como chamar vocês. Achamos que chamar vocês de minhas carninhas não ficava muito elegante. Né, Samantha? Um alecrimzinho? Meus alecrins dourados, já falamos disso. É verdade. Vamos ter que parar de fazer esse programa. Acabaram os apelidos. Bom dia, meus suculentes! Tudo bem? Eu sou a Paola, isso aqui é nossa cozinha e hoje vamos falar da técnica por trás da carne de panela. Entendeu, Samantha? Gostei. Vamos lá. Vai. E é isso. Carne de panela, uma carne que se cozinha, carne de panela chama aqui no Brasil, né? Mas tem vários outros nomes em vários outros lugares do mundo. Basicamente é uma carne que se cozinha devagar. Se bem que aqui no Brasil você enfia na panela de pressão para que saia mais rápido, que não está errado, mas eu vou ensinar a versão sem panela de pressão, que tem uma galera que tem muito medo de panela de pressão, e eu vou ensinar a versão sem panela de pressão e vou te explicar por que a carne de panela fica assim, desmanchando, suculenta e tudo mais. Vamos primeiro na estrutura da carne de panela. Aqui tem poucos ingredientes, tá? Vou te contar quais são os ingredientes. Tem carne, um corte para panela, que pode ser músculo, peito. A gente vai escolher para carne de panela a chamada carne de segunda, que de segunda não tem nada. É que se chama muitas vezes essas carnes de segunda, são aquelas que não são muito boas para grelhar ou para fazer na frigideira, um bife. São aquelas carnes que têm mais tendão, mais tecido condutivo, mais fibra dentro dela. Então são carnes muito duras se a gente faz ela apenas selada. Mas são essas mesmas características que tem muito colágeno dentro, essas fibras, esse tecido condutivo, essa gelatina que a carne tem, que é a mesma que vai deixar a carne, uma vez cozida, muito suculenta. Então, isso aqui é músculo. Depois eu tenho cebola, que a gente precisa de algum legume para trazer suculência, que pode ser só cebola, cenoura, alho poró, salsão, uma combinação de legumes que você tenha na geladeira. Eu escolhi só cebola para mostrar para vocês a estrutura e depois vocês combinam os legumes que vocês quiserem colocar. De temperos temos sal e pimenta, temos um pouco de louro, porque o louro deixa as carnes de panela muito delícia. Tem tomilho também, se quiserem usar. Esse aqui é fresco do meu quintal. Eu gosto muito da carne de panela com tomilho, mas pode não pôr. Temos um pouco de alho, que é opcional, mas que eu gosto. E aí tem duas coisas que são muito importantes na carne de panela. Uma é algum elemento de acidez que a gente vai usar para deglaçar a carne uma vez dourada junto com as cebolas e levantar toda essa proteína que ficou colada na frigideira, que está cheia de sabor. Então a gente usa para isso um líquido. Obviamente pode ser só água, então não precisaríamos de nenhum desses, mas o resultado final fica muito mais legal e traz um pouco mais de complexidade se, por exemplo, a gente usa, sei lá, suco de laranja, um pouquinho de suco de laranja para deglaçar, ou um pouco de vinho, tinto ou branco, ou até um pouco de cerveja, ou de novo, pode ser só água. E o líquido que vamos usar para cozinhar pode ser um caldo de legumes, mas eu me irrito um pouco com as receitas que falam caldo de legumes, porque a gente não tem sempre caldo de legumes em casa. Então aí meio que, né? Então água funciona super bem. Como é um cozimento lento e a gente vai dourar muito a carne, caramelizar a cebola e tudo isso vai estar carregado de sabor, um pouco de água e nessa mistura tão saborosa não vai fazer a comida perder o gosto, muito pelo contrário. Então podemos esquecer do caldo de legumes e pode ser só água. Claro que se você tem caldo de legumes pode usar e aí numa camada mais complexa de sabor. Vou falar um pouco de tecnicismos, aí depois se a tua mãe ou a tua avó te ensinaram a fazer de outro jeito, eu acho maravilhoso, tem milhares de formas de fazer as coisas, eu só explico aqueles que eu aprendi e por quê. Quando a gente trabalha com essas carnes de segunda, ditas, que não são, mas que, como vocês podem ver, elas estão cheias de fibra, de tendões e de um pouco de gordura, que são carnes que eu falei que elas são mais secas quando grelhadas, mas que elas podem ficar muito suculentas quando cozidas devagar. Cozido devagar quer dizer que a gente não vai ferver a carne apaixonadamente por muito tempo, mas que uma vez que a carne atinge uma temperatura, a gente vai cozinhar bem baixinho. Se a gente consegue que dentro da carne a gente mantenha uma temperatura entre 60 e 70 graus centígrados, vocês não vão usar o termômetro, mas isso é uma panela que não ferve loucamente.
É nessa temperatura que o colágeno se derrete sem se evaporar. Ele vai derreter, mas ele vai ficar dentro da carne. Então não vai ser uma carne de panela daquelas que você come, ela está macia, mas está seca. Ela vai estar macia, mas vai ter muita suculência dentro. Outra dica importante é não cortar a carne de panela em pedaços muito pequenos. E quanto menor o pedaço, mais superfície essa carne tem para evaporar a sua água. E a gente quer que mantenha a suculência dentro. Então esses são os pedaços relativamente grandes, porque como depois com garfo ela só se separa, uma vez cozida, não tem problema. Uma outra dica é tirar a carne da geladeira antes de começar a cozinhar com pelo menos 2 horas de antecedência. Nunca cozinhar a carne direto da geladeira na panela. Nunca, 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 para nenhuma receita. Por vários motivos. E outra ainda mais importante, se vocês puderem temperar esses cubos de carne com 1 dia de antecedência, com apenas sal ou sal e pimenta, se quiserem, a carne fica temperada de uma forma mais equilibrada, não apenas na superfície, mas também dentro. Então o sabor fica muito melhor. Uma regra geral para pré-temperar uma carne, tanto para fazer uma carne braseada ou de panela, como para fazer uma carne na grelha, como para fazer carne moída para hambúrguer, eu uso mais ou menos 1 colher de sobremesa rasa de sal por cada quilo de carne. Isso dá uma referência boa de um tempero que depois vai ser apenas corrigir. Então não vai ser nem muito sal, mas não vai ser um prato insosso que depois eu preciso colocar muito sal no final. Eu estou usando esse sal que é um sal marinho de Ceará, mas pode ser qualquer sal. Sal fino, normal. Então o ideal seria que eu tivesse feito isso com 2 horas de antecedência ou mesmo a noite anterior. Tem algumas pessoas que falam, a gente já conversou disso aqui, que não pode se salgar a carne com muita antecedência porque o sal desidrata. E a realidade é que para o sal desidratar um pedaço de carne, a gente precisaria colocar uma quantidade tão grande de sal que depois seria impossível de comer, como por exemplo fazer charque ou esses carnes curados no sal, que depois a gente tem que lavar e tirar o sal. A leve desidratação que vai acontecer aqui, tipo esse sal que eu coloco de um dia para o outro, pode ser que de fato puxe um pouco da água da carne, mas o processo de ósmose faz com que a água volte para a peça de novo. E essa água que foi sugada para a superfície, entrou em contato com o sal e volta para a carne, não vai fazer mais do que carregar sal para dentro e deixar uma peça temperada por completo. Então não é um problema, muito pelo contrário. Eu tenho aqui uma frigideira e uma panela. Eu tenho aqui a carne temperada e um monte de cebola. A cebola está cortada em plumas, ela não está picada fininha, porque eu quero que ela cozinhe e que também a cebola maior, cortada maior e não picada fininha, ela também vai carregar mais água, então na hora de morder eu vou sentir uma suculência na boca e não uma coisa meio seca. Você pode fazer esse prato numa panela só. Como eu tenho muita quantidade aqui, eu tenho 2 kg de carne, você pode dividir no meio, ou essa é uma ótima receita para congelar em vários potinhos e depois ir misturando com outros acompanhamentos, porque é um jeito de ter carne na geladeira por bastante tempo. Congela muito bem e guarda muito bem. Mas como eu tenho muita carne, eu vou dourar a carne numa frigideira, enquanto cozinho as cebolas na panela, onde depois eu vou colocar a carne. Na hora de dourar a carne, é importante que de fato eu esteja apenas dourando a superfície da carne e não deixando muito tempo na frigideira para dourar. O importante é que esse cozimento aconteça aqui em temperatura mais baixa, para ela ficar de fato suculenta. A gordura que eu vou usar vai ser azeite, o óleo, e enquanto eu frito a carne numa frigideira, eu vou dourar aqui as cebolas com um pouco de azeite. Eu vou usar o vinho tinto para deglaçar a frigideira onde eu selei os pedaços de carne. O que eu estou fazendo também aproveitando a superfície maior da frigideira para evaporar mais rápido o álcool, para que a carne fique com o gosto do vinho, mas não com o gosto do álcool. Complexo de explicar, mas poderia às vezes não necessariamente evaporar se eu for cozinhar com a tampa, isso eu explico depois. Mas eu estou aproveitando que eu dourei a carne aqui e eu joguei vinho tinto. Poderia ser só água, como eu falei antes, poderia ser um pouco de suco de laranja ou só água. O importante é um líquido que levante a proteína que ficou na frigideira e esse líquido que vai ajudar a cozinhar a carne também, que já carregue o sabor
da carne que eu dourei aqui, você entendeu? E nessa panela eu tenho carne, cebola, um pouco de louro, sal, pimenta. Eu vou colocar um pouco de tomilho. Tenho o vinho aqui que está evaporando o álcool. Vou usar água, porque eu quero que você faça em casa essa receita. E eu vou falar de um negócio muito controverso agora, mas eu vou esperar o avião passar. Eu não coloquei o líquido ainda, mas o fogo está baixo agora, é um fogo baixo. Ele vai se preparar para receber o líquido, mas o fogo está baixo. E eu falei do caldo de legumes, né? Que muitas vezes vocês veem receitas que falam, e agora acrescente 1,5 litro de caldo de legumes. Às vezes acontece até comigo, que me empolgo com uma receita, eu vou lendo e falo, acrescente 2 litros de caldo. Eu falo, não quero fazer caldo agora para fazer a receita. Então, eu vou falar de um negócio que eu nunca falei na minha vida, mas como eu já vou fazer 50 anos, acho que está na hora de falar algumas coisas. Esse negócio aqui, que todo mundo fala que não pode, não é tão bem assim. Isso é um cubinho de caldo de legumes, que se vocês leem os ingredientes, alguns são pura rasgueira, outros são melhores. Esse aqui é uma marca que eu compro, é uma marca orgânica, não é tão cara na verdade. E o que que tem? Tem legumes desidratados, sal, amido de milho, só, não tem mais nada. É ruim? Não, depende quanto você use, qual a quantidade que você use. Se eu vou usar um cubinho desses para uma receita de 2 kg de carne, que vai levar mais ou menos 1,5 litro de água, a única coisa que vai acontecer é vai acrescentar mais uma camada de sabor, vai trazer um pouco mais de gosto, mas é levíssimo e ninguém vai nem sentir. Muitas vezes eu quero tomar uma sopa em casa, porque eu tô com frio e eu tô a fim de fazer sopa, e não tenho 2h30 para fazer uma sopa de legumes que fique muito gostosa. E eu uso um caldinho. Isso aqui não é merchan, não tô falando a propaganda de ninguém, eu só estou dividindo o conhecimento, porque se fala muito sobre como isso é terrível para a saúde. Os temperos ultraprocessados são horríveis, não são legais, e aqui eu nunca incentivei o uso deles, muito pelo contrário. Eu ensino a construir sabor, a usar ervas frescas e tudo mais. Mas para sopas, caldos, cozidos longos, carne de panela, um desses ou meio desses, às vezes, ele só vai trazer um chiquitito a mais. E é uma forma de você ler os ingredientes daquilo que você compra. Alguns são sinistros e outros são super ok. De fato, na cozinha antiga, quando a gente fazia os caldos e os molhos, se eu fazia um caldo de carne, por exemplo, você fazia um jus, um caldo de carne. Se você reduzia, você ia ter uma demi-glace. E se você continuava reduzindo, você ia ter uma glace. E a glace, que seria como uma gelatina, se cortava em cubinhos e se guardava para enriquecer ou finalizar fundos. Não é mais uma glace do que um ultra concentrado reduzido de ossos com legumes que se cozinhou por 18 horas. É diferente disso, que isso aqui são legumes desidratados, esmagados com um pouco de sal e amido de milho. Mas isso vem de algum lugar, tem uma razão de ser. A gente, até quando eu comecei a cozinhar 30 anos atrás, ainda alguns molhos a gente finalizava com uma colher de glace ou com uma demi-glace, que era um ultra concentrado. E obviamente, como ultra concentrado, está carregado em sal, que é uma das coisas que se fala que isso aqui tem muito sódio. Tem muito sal, mas isso é um concentrado. Enquanto líquido você vai soltar isso, depende de você. E eu queria falar isso faz muitos anos e agora eu me sinto mais livre. A carne está aqui, vinho. Então, como eu falei, aqui eu tenho só carne e cebola, tá? Mas eu poderia ter cebola, cenoura, poró, salsão. Isso depende de você. Eu só queria explicar que a fórmula carne de panela ou um braseado leva um legume, que são os responsáveis também não somente do sabor, mas também de trazer líquido, água e suculência à carne. Agora eu vou colocar água para não fazer barulho, porque agora o caldo está frio. Se vocês quiserem colocar, ele entra agora, pode pôr ou não. Esse aqui é só de legumes, nem é de carne. Como vai cozinhar por muito tempo, quanto é esse muito tempo? É relativo. Pode ser 2 horas, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Depende muito do tipo de carne escolhido. O que não pode? Que agora a gente está num momento onde o gás está muito caro, né? O ideal seria que se permanecesse, que isso ficasse sempre numa temperatura abaixo de 100 graus, ou seja, que não chegue a ferver nunca, que fique sempre no que a gente em inglês chama simmering, que é um fervor de bolinhas pequenininhas apenas na borda. Claro que se você
realmente precisa acelerar o processo, você pode colocar na panela de pressão e vai cozinhar em muito menos tempo, provavelmente em 40 minutos. Outra coisa que dá para fazer é colocar a tampa na panela, uma meia tampa, mais ou menos assim, e levar para o forno a 120 graus. Então você pode cozinhá-lo no forno e enquanto isso cozinhar outras coisas, sei lá, assar legumes, assar batatas, fazer uma, sei lá, enfim, o que seja que você quer fazer no forno nesse momento. Os braseados, que não deixa de ser um braseado, uma carne de panela, vem de cozinhar na brasa. E a brasa era o que sobrava quando a gente cozinhava no fogo vivo. Então, cozinhar na brasa era cozinhar em baixa temperatura por muito tempo. A gente pode fazer isso também dentro do forno, numa temperatura mais baixa, ou pode fazer acima da boca do fogão, até que a carne comece a desmanchar. De novo, pode levar 1 hora, 2 horas ou 3 horas, aí não tenho como falar. A gente vai deixar essa aqui, vai aquecer uma que eu fiz ontem e vamos ver como finaliza e como retifica o sabor. Então, presta atenção. A carne que eu fiz naquela panela laranja, que todo mundo gosta tanto, eu coloquei no forno, como eu te falei que eu ia fazer a versão forno. Como a tampa dela tem um pedaço de plástico, eu tirei a tampa e coloquei um papel manteiga em contato com a carne. A gente vai te mostrar. Isso é para que não tenha muita evaporação. Porque se eu não coloco nenhuma tampa, o líquido que eu coloquei dentro do forno, ele evapora muito rápido, a carne fica muito seca e ela não consegue ter líquido suficiente até atingir o ponto. Essa outra que tá aqui, eu cozinhei na boca do fogão. Essa ficou 2 horas e meia. Então esse é o ponto da carne de panela. Para servir, eu fiz uma massa na manteiga, porque eu amo massa na manteiga e porque eu acho que fica perfeita com o suco da carne. Eu vou finalizar com um pouco de salsinha e um pouco de pimenta do reino. Então vem, Samantha. Tava demorando já. Eu estava ansiosa nesse momento. E claro que as pessoas vão falar, não, mas isso também é carne de panela, não se faz assim, não sei o quê. Então aí a gente fala para as pessoas, tá tudo certo, você faz a sua, né? Mas eu quis ensinar a técnica para fazer uma carne cozida lentamente. Você aprendeu alguma coisa? O que você quer? Tô vendo o parmesãozinho ali, ó, entrando. Muito importante. Sabemos. Muito importante. Mas também bom. O meu paladar muito apurado vai ser, né? Mas tá apurando. Isso é verdade. 2 anos comendo a minha comida. Não, é verdade. O pior é que eu vou em outros lugares, eu como... Ai. Amor de Deus. Nesse aqui você colocou suco de laranja? Uhum. Tem uma acidezinha lá no fundo. A receita com suco de laranja tá no meu livro. Como peito braseado da Isabel com farofa do Lucas e taioba de Parelheiros, que é a receita com suco de laranja da Bebel. Uma amiga cozinheira que trabalhou comigo há muitos anos. Macarrão de tomara. Podemos ir embora? Acho que sim. Até a próxima. Temos